Nessa terceira etapa da aula, a gente vai ver então como que termina esse processo de clonagem, né, através da seleção dos organismos que receberam então aquela sua molécula de DNA recombinante. Então, no bloco anterior a gente viu como que se cria essa molécula de DNA recombinante, né, através da digestão do seu vetor de clonagem, do fragmento, né, de interesse, né, do seu gene de interesse. Você então digere os dois, liga um ao outro, então a gente transfere para o seu organismo alvo. Mas como que a gente seleciona então quais desses organismos que receberam a nossa molécula de DNA recombinante? Bom, essa seleção ela pode ser relativamente simples, né? Então aqui ainda seguindo o exemplo, né, de plasmídios e um hospedeiro bacteriano, um exemplo muito comum é a gente ter então nesse vetor plasmidial um marcador de seleção para um antibiótico, né? Então a seleção ela é sempre feita com base em algum marcador de seleção contido ali. Então, no caso do antibiótico, como eu falei, você vai conferir uma resistência a um determinado antimicrobiano. Então, as únicas células resistentes vão ser as que receberam aquele vetor. Então, a gente pega, né, aquele punhado de células em que você forneceu o seu vetor, né, por exemplo, eletroporação, né, após a eletroporação a gente bota isso para crescer em meio de cultura, né, semeia em uma placa de Petri contendo agar, né, e naquele agar também vai conter o seu antibiótico de seleção. E o interessante aqui é que só vai crescer, né, só vai aparecer colônia ali, né, todas aquelas colônias que aparecerem só vão aparecer se a célula tiver recebido aquele seu vetor. Por quê? Porque aquela célula normalmente ela é sensível àquele antibiótico e ela só vai se tornar resistente se ela receber então o seu vetor. Mas uma coisa que é importante ressaltar aqui é que esse vetor não necessariamente é um vetor recombinante, né? As etapas anteriores elas não são 100% eficientes. Então, a digestão aqui do seu plasmídio ela não vai ter uma eficiência 100%, então a gente vai ter plasmídio que a gente nem abriu. A ligação do seu gene ao vetor também não é 100% eficiente, então a gente vai ter vetor que simplesmente se recircularizou aqui nesse caso. Então a gente vai ter vetores que vão ter nosso fragmento, né, vetores recombinantes ou vetores vazios. E por que a gente ainda vai ter vetor vazio? Porque o vetor vazio ele ainda tem o nosso marcador de seleção. Ele só não tem o nosso gene de interesse. Então, aí que é importante então, a próxima etapa, né? A etapa de triagem de células recombinantes, né? De análise das células que receberam, então, aquele nosso vetor recombinante, não só um vetor vazio. E essa seleção ela é muito facilitada pela presença de um marcador de triagem. Então, um gene então, que facilite essa triagem. Mas, obviamente, na ausência desse marcador, a gente tem algumas outras abordagens que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas vamos falar aqui de uma abordagem clássica para triagem, de um marcador clássico utilizado, né, que seria o gene LAC-Z, que é um dos genes que compõe o operon LAC, né, o operon responsável pelo metabolismo de lactose em Escherichia coli. Então, né, o uso desse LAC-Z como gene de triagem vai permitir observar quais células, né, dentre aquelas que a gente transformou, apresentam o nosso vetor recombinante. E o interessante disso é que a gente consegue fazer uma observação visual por diferença na cor das colônias. Por quê? O gene LAC-Z ele codifica uma enzima chamada de beta-galactosidase. É uma enzima que ela vai, então, metabolizar a lactose. E, então, o que a gente faz? A gente tem aqui nosso vetor de clonagem, né? Tem lá o marcador de seleção e tem o nosso LAC-Z, que é o nosso marcador de triagem. A grande pegada, né, do marcador de triagem é porque ele geralmente é um gene que confere um certo fenótipo e a gente consegue selecionar as células, né, triar as células com base na interrupção daquele fenótipo.
Então, a gente vai inserir o nosso DNA de interesse bem no meio desse nosso marcador de triagem, no caso aqui, o LAC-Z. E como que a gente consegue avaliar isso, né? Fazer a seleção dessas células recombinantes? A gente insere aqui, no caso do LAC-Z, um outro composto que ele também pode ser degradado pela beta-galactosidase, mas que ele gera uma cor. Então, se ele for degradado, ele vai gerar uma coloração, no caso, azul. Esse composto é chamado de X-gal, e ele é um análogo, né, então, da alolactose, que é degradada pela beta-galactosidase. Então, quando ele é degradado, você vai ter colônias, então, azuis, em vez da cor branca natural daquela célula. Então, qual é a pegada aqui? Se a gente inserir, então, aqui no meio, se você tiver, então, um vetor recombinante, em que você inseriu o seu gene de interesse bem aqui no meio, você vai interromper a atividade daquela beta-galactosidase. Então, após a criação disso daqui, inserção disso, né, no seu organismo hospedeiro, a gente tem 3 possibilidades diferentes. Na primeira delas, você vai, então, 3 células diferentes, 3 células diferentes geradas após a transformação. A primeira delas, a célula não recebeu nenhum plasmídio, não recebeu aquele vetor, seja ele recombinante, seja ele vazio. Então, ela já vai ser eliminada pelo próprio antibiótico. Né? Muitas vezes, nessas técnicas, a gente acopla a seleção com a triagem. Então, na mesma placa que a gente tem um antibiótico de seleção, a gente também vai ter, no caso aqui, o X-gal, que é aquele análogo que vai conferir essa cor. Então, você elimina as células que não receberam o vetor, com antibiótico. Você vai ter células que receberam apenas o seu vetor vazio, que vão, então, apresentar aquela coloração azulada. E vai ter células que receberam o seu vetor recombinante, que, por interromper ali a sequência da beta-galactosidase, não vai permitir a geração dessa enzima. Então, você não vai degradar o composto e vai manter a coloração original da célula. E isso te permite, então, distinguir entre as células recombinantes e as não recombinantes. Aqui a gente tem um exemplo de como seria a visualização da placa. Então, aqui as colônias brancas são as que apresentam o vetor recombinante e as colônias azuis são as que apresentam o vetor vazio. Então, a gente consegue selecionar visualmente quais seriam as nossas células de interesse. Então, nesse caso, a gente só pegaria essa célulazinha aqui, essa colôniazinha, repicaria ela para um outro meio, para manter, então, aquela nossa célula recombinante. Ok? Então, temos outras maneiras de fazer essa triagem, até para confirmar se essas colôniazinhas brancas que a gente selecionou, elas são de fato, apresentam o nosso gene de interesse na conformação correta. Por quê? Porque dependendo das enzimas que você botou, você pode inserir o fragmento em diferentes orientações. Dependendo da abordagem que você vai dar para aquele vetor recombinante, você quer que ela entre numa orientação específica. Além disso, você pode ter inserção de mais de um fragmento de interesse naquele mesmo vetor recombinante, e isso não é interessante. Então, na ausência de um marcador de triagem, ou se você tiver necessidade de confirmar isso melhor, a gente pode realizar algumas análises moleculares dessas células transformadas para ver se está tudo certinho ali, se aquele vetor recombinante está bem construído, A nossa célula está apresentando, então, aquele genótipo de interesse. E eu trouxe aqui, então, algumas das abordagens que a gente utiliza. Então, geralmente, a gente tem a primeira etapa para fazer essa confirmação, você teria que extrair o DNA da sua célula-alvo, no caso, quando a gente está usando plasmídios, a gente faz uma extração de plasmídios para avaliar. E a etapa, a técnica ouro, obviamente, vai ser o sequenciamento, porque se você estabelecer exatamente qual é a sequência daquele vetor, você vai ver ali direitinho o seu gene de interesse inserido ou não naquela região. Vocês já aprenderam o que seria o sequenciamento. Uma outra abordagem seria realizar uma PCR. Vocês também já aprenderam o que é PCR, então
na PCR a gente usa, né, primers, né, são iniciadores oligonucleotídicos específicos para uma região. Então, a gente quer ver se aquele gene de interesse está inserido ali, a gente faz um primer específico para amplificar aquele seu gene de interesse. Então, se ele estiver presente, você, após aplicar esse produto da PCR em um gel de eletroforese, por exemplo, você vai ver a presença de bandas. Então, aqui no caso, né, a gente tem, né, nosso padrão de peso molecular. A gente tem, por exemplo, 4 amostras diferentes. 2 delas, elas apresentam o nosso gene de interesse, 2 não. Então, essa colôniazinha aqui, né, você pega essa colôniazinha, extrai o DNA e faz o PCR. Essa colôniazinha aqui, ela teria o nosso gene de interesse. Essas 2 não, e essa última sim. Então, a gente consegue discernir quais das colônias, né, receberam aquele seu gene através de análise de PCR. Uma outra abordagem é através de mapas de restrição. Por quê? Porque o nosso plasmídio, por exemplo, ele muitas vezes apresenta vários sítios de restrição ao longo, né, da sua sequência. E através da digestão desse plasmídio com múltiplas enzimas, a gente consegue avaliar diferenças nesse plasmídio pela inserção do nosso fragmento. Então, por exemplo, se a gente tem um plasmídio aqui que tem sítio para EcoR1 e para BAN-H1, né, 2 enzimas diferentes. Ele vazio, ele vai ter um determinado padrão de bandas específicos, né? Se ele tem, por exemplo, aqui embaixo, a gente tem, uma vez que ele esteja linear, a gente tem 2 sítios para enzima EcoR1, você vai cortar em 2 regiões ali e vai gerar 3 fragmentos diferentes, né? Esse primeiro fragmento aqui de 5.000 pares de base, esse segundo fragmento aqui de 3.000 pares de base, né? Segundo fragmento aqui, né? Desculpa, de 3.000 pares de base, e esse terceiro fragmento aqui de 8.500 pares de base. Ao correr no gel, você vai conseguir ver a diferença nesses fragmentos com base do tamanho. Né? E você faz isso também para outra enzima, né? Tem um padrão específico. Se você tratar com as 2 enzimas, você vai ter um outro padrão de bandas, né? Com base, né? Aonde você cortou ali. Então, você tinha aqui um fragmento de 5.000 pares de base, mas você tem ali dentro, você também tem outro sítio de restrição que também vai ser cortado. Então, você vai mexendo ali com o padrão de bandas. E se você insere um fragmento de DNA aqui, né, o seu gene de interesse aqui no meio, você vai aumentar uma determinada um desses fragmentos aqui. Então essa mudança, né, na fragmentação pelas enzimas de restrição permitem visualizar se seu fragmento está ali ou não. Ele inclusive pode permitir você verificar se a orientação está correta, se ele tem mais de um gene de interesse que foi inserido ali, através de justamente análise também de sítios de restrição dentro do seu gene de interesse, através, né, de você montando uma espécie de quebra-cabeça, né, com essa digestão desse seu vetor, tá ok? Uma outra abordagem é o Southern blot, que é uma técnica que utiliza sondas de DNA. Então você vai ter uma sonda específica para o seu gene de interesse. Então você extrai, né, o DNA daquele seu organismo, o DNA plasmidial, de várias colônias, por exemplo, corre ela numa corrida num gel de eletroforese, né, um gel de agarose, ou poliacrilamida, por exemplo. Você transfere isso para uma membrana de nitrocelulose, né, uma etapa chamada de blotting. Então você transfere isso para essa membrana e depois essa membrana você bota ela para interagir com sondas. E o que são essas sondas? São sequências complementares ao seu DNA de interesse. Então, se o seu DNA de interesse está naquela amostra, você vai ter a hibridização dessa sonda. Então, essa sonda vai ligar ao seu DNA de interesse. E essas sondas, geralmente, elas são marcadas. Por exemplo, seja com fósforo radioativo ou algum marcador de fluorescência, que permite, então, depois uma revelação daquela membrana. E se você tem o seu DNA de interesse ali, você vai ter banda, né? Porque a sonda se ligou no seu DNA de interesse. E se você tem a sonda, você, na revelação, consegue observar uma banda relativa, né, à ligação daquela sonda no seu
DNA de interesse, tá ok? Então isso é Southern Blot, e por fim nós temos o Western Blot, que também meio que utiliza sondas, digamos assim, mas em vez de você avaliar o seu DNA de interesse, você vai avaliar a produção de uma proteína de interesse. Então aqui você vai um pouco mais além. Você não quer só ver se seu vetor recombinante tem lá o seu gene. Você quer ver se ele está produzindo aquela proteína recombinante, né? O produto daquele seu gene recombinante. Então, da mesma maneira, você faz uma corrida eletroforética, né? Geralmente, nesse caso, seria um SDS page. Eu creio que vocês também já tenham visto isso em aulas anteriores. Então, você vai correr então, todas as proteínas daquela célula naquele seu gel de SDS. A diferença aqui é que você vai utilizar anticorpos contra aquela sua proteína para detectar se aquela proteína está sendo expressa ou não. Então, se ela estiver sendo expressa, o anticorpo ali primário específico para aquela proteína vai se ligar ali, e depois pode adicionar um outro anticorpo que vai ter fornecer um sinal que a gente consegue revelar e observar então a presença da nossa proteína de interesse. Tá ok? Então, só vamos resumir todas as etapas. Então, a gente falou lá do vetor de clonagem, né, que no nosso exemplo aqui a gente tem utilizado um plasmídio, mas também pode ser um cromossomo artificial, um vírus, por exemplo. Ali a gente tem a obtenção também do nosso gene-alvo, né? Ambos têm que ter sítios de restrição para a gente poder fazer a digestão com enzimas de restrição. O ideal aqui é que a gente tenha terminais coesivos, né? Aqueles terminais adesivos, né? Que se liga um no outro, né? Que se permite, né? Que esse terminalzinho aqui pareie com o terminal aqui do vetor. Obviamente, você também pode fazer isso com o terminal abrupto, né? Você só tem uma menor eficiência desse processo de recombinação, de criação de DNA recombinante. Uma vez que você pareou ali, você usa o DNA ligase para ligar o seu fragmento ao seu vetor, criando então um vetor recombinante. Uma vez que você tem esse vetor recombinante, você vai transferir ele para o seu organismo de interesse, né, através das etapas que eu descrevi, né, de transformação, transdução. A gente tem algumas outras que também podem ser utilizadas, como a conjugação, que é um mecanismo de transferência característico de bactérias. Então, aqui no nosso exemplo, a gente utilizou bactérias, então poderia até utilizar um mecanismo de conjugação. A gente tem a etapa de seleção, que a gente usa então um marcador de seleção, como um antibiótico, por exemplo, para selecionar apenas as nossas células de interesse. E a etapa de triagem, que a gente avalia se aquelas células que foram selecionadas elas vão apresentar um vetor recombinante ou um vetor vazio. Tá ok? Então, isso fecha a nossa a parte dos mecanismos envolvidos na clonagem, né, do processo, das ferramentas utilizadas para a criação do vetor recombinante. Então, na próxima parte da aula, né, a gente vai finalizar então essa aula mostrando algumas possíveis aplicações da tecnologia do DNA recombinante. Tá ok? Até lá, então.